O que é destaque nesta sexta-feira? Coronavírus. 2 amazonenses estão em observação. Operação Maus Caminhos. Justiça condena 11 réus acusados de desviarem milhões da saúde pública. Feirão Limpa Nome. Consumidores com contas em atraso podem recorrer e ganhar desconto de até 90%. Campanha de vacinação contra a gripe será antecipada em todo o país. Coronavírus. Chefe da Organização Mundial de Saúde diz que não há motivo para pânico no Brasil. Bolsonaro pede serenidade e afirma que respeita os poderes. Além da China, 46 países registram casos do novo coronavírus. Ataque aéreo mata 33 soldados turcos na Síria. Apostadores do Acre e Ceará dividem os 200 milhões acumulados da Mega Sena. Apostas são de bolões e o dinheiro será dividido entre 45 pessoas. Enfurecido após brigar com a namorada, rapaz mata morador de rua em Manacapuru. Bandido é espancado até a morte após assalto a ônibus na Cidade Nova. Tribunal da Morte. Decapitado e com sinais de tortura, adolescente de 15 anos é enterrado no Monte Oreb. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. A probabilidade de chover hoje 11 milímetros é de 86%, prevê o Climatempo. A temperatura aqui é de 24 graus no momento, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 91%. Os ventos estão calmos com 6 quilômetros hora de velocidade. É sexta-feira, 28 de fevereiro. 50º dia do ano e faltam 307 para terminar 2020. Dia de São Romano. O Rio Negro estava parado ontem e a leitura continuava em 24 metros e 56 centímetros em relação ao nível do mar. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagem. Fatos marcantes da história. 1954. Primeiros aparelhos de televisão em cores que utilizam o padrão NTSC são oferecidos para venda ao público. 1991, fim da Primeira Guerra do Golfo. No dia 28 de fevereiro de 1993, 4 agentes federais e 6 membros da seita cristã dos Davidianos morrem quando o ATF, órgão do governo americano que regula a posse de armas, tenta prender o líder do ramo davidiano Águas Vivas, David Koresh. O que deveria ser uma simples ação de prisão se transforma em um cerco de 51 dias que terminaria com a morte de 80 pessoas em um incêndio. 1994, o ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso anuncia o Plano Real de combate à inflação. Em 2013, o Papa Bento XVI renuncia ao pontificado da Igreja Católica, tornando-se o primeiro a fazer isso desde o Papa Gregório XII em 1415. 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu sou no Plaza Itamar Jardina. Durante o carnaval, desde a última quarta-feira, 277 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito do álcool em Manaus e na região metropolitana da capital. O aumento em comparação com o número passado, o ano passado foi de 20,43% segundo o Detran. Ainda bem que está terminando o texto. Pela capital, durante os 5 dias da operação, o Detran realizou 5.745 testes de alcoolemia, um crescimento de 169% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram realizados 2.575 testes. Terminou, Eduardo. Terminou. 5h52 em Manaus. Bom dia, Alberto Pellegrini. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia a você, Paulo Guerra. Pellegrini, ontem noticiávamos aqui em primeira mão de que um bandido havia assaltado um ônibus na Cidade Nova e o desdobramento foi fatídico. Deu mal para ele, não é, Pellegrini? Deu mal, deu ruim, Paulo. Mas como deu ruim? E ontem, né, na hora que chegou aqui a informação, nós fomos buscar mais informações em relação ao caso e naquele momento sabíamos que ele estava apanhando muito de populares, Paulo. 3 homens entraram nesse ônibus da linha 307, eles mudaram a rota. O ônibus teria que passar pela Avenida Torquato Tapajós e seguir viagem rumo ao bairro Novo Israel. Só que os bandidos fizeram com que o motorista mudasse a rota do ônibus e entrasse para Max Teixeira. Lá eles realizaram o assalto. Na hora da fuga,
3 conseguiram fugir e ele ficou, Paulo Guerra, acabou se enrolando na porta do ônibus. Foi daí que os populares, os passageiros e pessoas que passavam na rua deram-lhe uma pisa. Outros mais exaltados deram pedradas na cabeça dele. E o homem, até o presente momento desconhecido, usou a faca que ele usava no crime, a própria faca que o bandido usava para fazer o assalto. Alguém pegou essa faca e enfiou no pescoço do assaltante, que acabou morrendo minutos depois, lá mesmo no local do crime. E os outros 3, né, Peregrini, que foram embora, que pena. Que pena, Paulo Guerra. Poderiam ter tido o mesmo destino se lá ficassem nas proximidades lá do coletivo, Paulo. A população anda enfurecida, a população já não aguenta mais a onda de assalto a ônibus, e isso ontem resolveu reagir e fazer justiça com as próprias mãos. Ainda no dia de ontem, Paulo, o motorista de ônibus da linha 652, ele foi esfaqueado lá no Terminal 4, quando o bandido tentou roubar o celular dele. O bandido também foi preso, e o motorista de aplicativo pegou uma corrida com um rapaz de 19 e um adolescente de 14 anos de idade. Daí, no meio da viagem, puxaram um revólver de brinquedo, um simulacro, e o motorista percebeu que a arma não era verdadeira e saiu correndo do carro pedindo ajuda. Rapidamente, muitos populares também seguiram o carro e conseguiram prender os 2 que estavam cometendo o assalto no motorista de aplicativo. E o que aconteceu com essas criaturas, Peregrini? Presos, né, Paulo? Antes pegaram aquele carinho da população, a polícia chegou rapidamente e conseguiu prendê-los. Um foi apresentado, né, lá na delegacia do menor de atos infracionais, e o outro hoje vai passar por audiência de custódia. Peregrini, um adolescente foi enterrado lá no Monte Oreb e ele foi decapitado e com sinais de tortura. 15 anos de idade. Tribunal da Morte, né, Peregrini? Pois é, Paulo, e mais uma vez no Monte Oreb, ali na área do Conjunto Viver Melhor. Apesar das ações da polícia no local, apesar da Secretaria de Segurança estar sempre presente, até mesmo com posto de policiamento lá, parece que ali o negócio não tem fim, a criminalidade. Sempre que nós temos notícias de bandidos praticando atos de milícia por lá, tomam apartamentos, tem toque de recolher, blitz de bandido. Você já pensou, Paulo? Assim como tem blitz da polícia, tem blitz de bandido naquela área. Camarada fica ali 4, 5 armado até de fuzil, pede para baixar o vidro, pergunta para onde vai para onde, que horas volta, e por aí tem acontecido demais isso daí. Tribunal do Crime, mais um. Dessa vez a vítima foi o Elias Emanuel Alves de Aquino. Ele tinha apenas, Paulo Guerra e ouvinte da difusora, 15 anos de idade. Peregrini, movimentação nos prontos-socorros da cidade, como é que foi? Tranquila, Paulo, tranquila durante toda a noite e madrugada. Tivemos aí uma noite relativamente tranquila em relação a ações de bandidos, a Polícia Militar e a Polícia Civil nas ruas da cidade. Nós podemos notar agora, Paulo, que tem blitz, principalmente na área da zona norte e leste da cidade, as 2 maiores zonas, com muitas blitz sendo realizadas, e com isso a gente percebe também que a diminuição na criminalidade, a diminuição nos pronto-socorros tem acontecido, Paulo. Peregrini, falando em segurança, o tenente-coronel Carliomar Brandão vai assumir hoje o posto de comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar lá em Itacoatiara. Tenente-coronel Carliomar Brandão assumindo o posto de comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar em Itacoatiara. Bom trabalho para ele lá, que ele vai ter muito. Com certeza, Paulo Guerra. E a população pode esperar também do Carliomar um grande trabalho, Paulo. Já mostrou que por onde passa deixa sua marca. Aqui em Manaus não foi diferente. Esteve comandando o Detran aqui em Manaus, depois vários batalhões também. O Carliomar, por onde passou, fez grande trabalho, e a população, com certeza, lá em Itacoatiara vai ter um bom retorno. Lá ele também vai encontrar muito trabalho, como você disse, Paulo, que o negócio não está fácil lá em Itacoatiara, não. Acho que foi por isso que mandaram o Carliomar para lá. Muita violência e muita droga também, né, Peregrini? Paulo, com certeza, né? Ali naquela área ali do município de Itacoatiara, Manacapuru, Paulo, o negócio não tá fácil. Em Parintins também, a notícia que temos é que tem muita droga. Você tem uma ideia, Paulo, a gente até pede aqui um policiamento maior lá na área do lago. Pra você ter uma ideia, o próprio Lago do Limão, a população já não aguenta mais ação de bandidos, de traficantes, pessoal de tornozeleira eletrônica que tem naquela área da cidade.
Vamos interagir com os nossos ouvintes, Pelegrini, mandando mais um bom dia para o Tenente Coronel Calhomar Brandão, que vai para Itacoatiara. O pessoal da Feira de Produtos Regionais dos Agricultores da Estrada do Janauari, no quilômetro 10 da M70. Tem hoje feira, Pelegrini? Não, Paulo, só vai ter no sábado e no domingo. Sábado e domingo. E o pessoal da feira que acompanha o jornal todos os dias, a Léa e Samuel, pessoal do almoço, não é, Pelegrini? Isso, Paulo, a Léa, o Samuel, a Maria Santina, a Clarice, o Nero das Verduras, abraço, tive o prazer de conhecer o Nero, gente boa, da melhor qualidade, Paulo, que cara bacana é o Nero, irmão do Nedi, ele tá lá na área da feira do Janauari, lá que tem muita produtos regionais, o pessoal planta, colhe e vende nessa feira, Paulo. Produto bem natural para quem gosta. É verdade. Bom dia também ao vereador Elias Emanuel, que está acompanhando o jornal, o Major Afrânio, que está em Manacapuru, o pessoal do Paraíso d'Ângelo, não é, Pelegrini? Tem o João, o Ariel lá no Paraíso d'Ângelo, aquele abraço, um abraço muito especial daquela turma lá do nosso Paraíso d'Ângelo. Quando você fala no Major Afrânio, Paulo, eu lembro sempre também de mandar um alô bem especial para dona Marília, que é a esposa do Major Afrânio, sempre aí atuante aí no município de Manacapuru. No super aplicativo Mano Pelegrini tem a Lília Alfaia lá de Foz do Iguaçu que está ouvindo você. Bom dia ao Pelegrini, todos da equipe, ela está mandando o Pelegrini desde Foz do Iguaçu acompanhando o Jornal da Manhã. Atravessando fronteiras, o nosso noticioso, graças a Deus, né? Coronel Andrei do Corpo de Bombeiros, sempre, Paulo, o Coronel Andrei é um parceiro do Jornal da Manhã, sempre acompanhando, e sempre que tem notícia envolvendo o Corpo de Bombeiros, no dia que chove demais, quando temos também incêndio, a gente sempre conta com a colaboração do Coronel Andrei, que está ouvindo a nossa programação. Pessoal da Feira da Ceazana, Itaúba, eu sempre paro, Paulo, na hora de conversar com você, procuro um local seguro para parar a nossa viatura e paro na Feira da Ceazana. Renatinho, Papagaio, Maguila, Leandro, o Paiva e dentre outros, todo mundo ouvindo o Jornal da Manhã no sistema de som da feira, retransmite o nosso noticioso. Pois é, Pelegrini, e a ouvinte Andresa Ximenes Mitoso está aniversariando hoje, recebendo parabenizações, Pelegrini. Bom dia a ela e a todos vocês que acompanham o Jornal da Manhã em qualquer parte do Brasil através das nossas redes sociais. E a você, Pelegrini, um bom trabalho. Para você também, Paulo Guerra, e daqui a pouco voltaremos a conversar aqui dentro do nosso noticiário policial no Jornal da Manhã. A pesquisa semanal dos valores dos combustíveis realizada pelo Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor, o PROCON, apontou que a média de preço atual da gasolina comum em Manaus é de R$4,67. R$4,67. Fiscais do órgão visitaram 55 postos da capital amazonense nesta quinta-feira. Desde ontem, a Fundação Amazon Prev libera a consulta cédula C para aposentados e pensionistas da instituição previdenciária. O documento é um resumo de todos os rendimentos recebidos e do imposto de renda retido durante o ano de 2019, sendo obrigatório para que se consiga declarar o tributo. O prazo para a declaração do imposto de renda 2020 para a pessoa física inicia na próxima segunda-feira, dia 2 de março, e se encerra em 30 de abril. Um grupo de moradores do bairro de Educandos, prejudicados pelo incêndio que atingiu casas em dezembro de 2018, cobraram por uma indenização durante protesto ontem. Os manifestantes fecharam o cruzamento entre as avenidas Presidente Kennedy e Leopoldo Pérez durante o fim da tarde para cobrar uma resposta da Superintendência de Habitação do Amazonas Suabe sobre o benefício que só foi pago para parte dos moradores. Nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, a Galeria do Largo, no Largo de São Sebastião, abre a programação de 2020 com 3 exposições no espaço Imediações. Os Lambi-Lambi de todo mundo, Festival Internacional de Lambi-Lambi de Eraquário, Miopia e Impressão Manauara de Alonso Júnior e Univercaus de Micael Santos. A visitação será aberta ao público e será de terça a domingo, das 14 às 20 horas, com acesso gratuito. E reunindo música, gastronomia, cinema e interatividade, a Casa das Artes, localizada na rua José Clemente, ao lado do Teatro Amazonas, se transforma em Casa do Jazz. De amanhã até o dia 31 de março para receber uma programação especial do 10º Festival Amazonas Jazz. A Casa do Jazz funcionará diariamente das 9 às 21 horas com acesso gratuito para o público, em parceria com o Cine7, site manauara especializado em cinema e série de TV,
O espaço exibirá mais de 30 filmes que dialogam com o jazz. Depois de passar o Réveillon em Manaus no dia 31 de dezembro do ano passado, com quase 1.400 turistas, tripulantes e cruzeiristas, o navio de cruzeiro MS Viking Sea retorna novamente à capital com 1.395 visitantes neste domingo às 8 horas da manhã. A empresa estadual de turismo do Amazonas Tour, montou um receptivo no porto de Manaus para receber os cruzeiristas ao som de toadas dos bois caprichoso e garantido, com a realização de um pocket show de boi bumbá. Das 54 escolas cívico-militares anunciada na tarde da quarta-feira pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, o estado do Amazonas será contemplado com 3 unidades. O anúncio feito pelo ministro Abraham Weintraub vem de encontro a uma antiga reivindicação do presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Cabo Maciel, líder do PL, com prioridade para os municípios polos do Amazonas. De acordo com Cabo Maciel, o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares é uma parceria do MEC com o Ministério da Defesa. Cerca de 1.000 militares da reserva das Forças Armadas, policiais e bombeiros militares vão participar da gestão educacional destas instituições. O MEC destinará 54 milhões para levar a gestão de excelência cívico-militar para 54 escolas, sendo 1 milhão por instituição de ensino. 6:08 em Manaus. Temos informações desde Urucará. Valdino Castro, bom dia. Bom dia, Paulo e ouvinte do Jornal da Manhã. A coordenação local do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, Urucará, estará encerrando hoje as inscrições para os cursos de informática básica e avançada. Os interessados devem se dirigir à Secretaria da Escola Estadual Ramalho Júnior, no centro da cidade, a partir das 8 às 12 e à tarde das 14 às 17 horas. De acordo com a gerente acadêmica Cat Felipe, os cursos serão realizados por intermédio do projeto Comunidade Digital e afirma só serão efetivadas as inscrições que se cumprirem todos os requisitos básicos exigidos pelo CETAM. O projeto visa preparar jovens e adultos para ingressar no mercado de trabalho. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. 6:09. Governo do Estado marca a data da licitação para a revitalização da rodovia Carlos Braga em Iranduba. E lá no interior do Careiro da Várzea, os moradores enfrentam apagão energético há 3 dias. A reportagem é de J. Rai. O Centro de Serviços Compartilhados do Governo do Amazonas marcou para o próximo dia 25 de março, às 8 horas da manhã, o certame licitatório para a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para proceder à revitalização da rodovia Carlos Braga. A informação está no aviso de licitação CC 08/2020, publicado há uma semana. A estrada, com mais de 10 quilômetros de extensão, liga a sede do município de Iranduba à cidade de Manaus pela rodovia AM 070. Na manhã de ontem, o prefeito Francisco Gomes comemorou a definição da data do certame licitatório e externou agradecimentos ao governador Wilson Lima por atender ao pleito das autoridades locais. Em fevereiro do ano passado, Francisco Gomes esteve em audiência com Wilson Lima, juntamente com secretários e os 13 vereadores de Iranduba. A principal demanda apresentada ao governador na ocasião foi exatamente a necessidade de revitalização da rodovia Carlos Braga, que nos últimos tempos tem estado em péssimas condições de trafegabilidade. De 2017 para cá, a prefeitura já fez pelo menos 3 operações tapa-buracos, mas a buraqueira persiste. Mudando de assunto, Paulo Guerra, os moradores da costa do Curuçá, no município do Careiro da Várzea, estão enfrentando problemas por falta de energia elétrica naquela localidade. Na tarde de ontem, o agricultor Edivaldo Lima, que mora na comunidade Monte das Oliveiras, lá no Curuçá, entrou em contato com a nossa reportagem e relatou a situação. Nós estamos com 3 dias sem luz e 2 noites. Ontem ela veio, passou as 3 horas, foi embora e até hoje, até agora não voltou mais. Tudo que tinha na geladeira já foi retirado, os frios e tudo, entendeu? Não tem como. A gente liga pra lá, só diz que estão ocupados fazendo algum trabalho, entendeu? Com a palavra, os responsáveis pela empresa Amazonas Energia, lá no município do Careiro da Várzea.
Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Agora 6h12 em Manaus. Estados e municípios têm até domingo, dia 1º de março, para declarar no Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde as receitas e despesas de 2019. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 3.000 gestores locais ainda não registraram seus gastos na área. As secretarias estaduais e municipais que não informarem os gastos dentro do prazo podem ter as transferências de recursos públicos suspensas. E começou nesta quinta-feira o feirão Limpa Nome da Serasa. A iniciativa, que termina no dia 31 de março, é uma oportunidade para ajudar consumidores com contas atrasadas a negociar e quitar suas dívidas. De acordo com o Serasa Experian, os descontos podem chegar até 98%. Participam do feirão mais de 30 empresas, entre companhias telefônicas, bancos e lojas. O consumidor deve acessar o site do Feirão Limpa Nome, inserir o CPF e fazer um rápido cadastro para consultar os seus débitos. Na plataforma, a pessoa poderá visualizar a proposta da empresa que participa da iniciativa para quitar a dívida. Assim que as duas partes chegarem a um acordo, o site gera um boleto para o pagamento do débito. 2 amazonenses que estavam no mesmo voo do homem de 61 anos que testou positivo para o novo coronavírus no Brasil estão sendo monitorados pela Secretaria de Estado da Saúde. A informação foi confirmada nesta quinta-feira durante a entrevista coletiva sobre ações de prevenção e controle de epidemias por síndromes gripais do Comitê Interinstitucional, que coordena as ações de prevenção e controle de epidemias na Fundação de Vigilância em Saúde. De acordo com a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Costa Pinto, os 2 adultos são da mesma família e até o momento não apresentaram nenhum sintoma do vírus, mas estão em observação domiciliar, sendo recomendado que não saiam de casa. A Justiça Federal condenou 11 réus em ação penal decorrente da Operação Maus Caminhos por organização criminosa, sendo 3 deles também condenados por obstrução de investigação. O grupo foi denunciado pelo Ministério Público Federal em 2016 por envolvimento em um extenso esquema de desvio de recursos públicos destinados à pasta de saúde do Amazonas. Somadas as multas aplicadas aos réus na sentença, ultrapassa 3,2 milhões de reais. Além das multas individuais em dinheiro, as penas de prisão aplicadas variam de 4 a 9 anos e 4 meses. Com exceção de Gilberto de Souza Aguiar, preso por ter violado as medidas cautelares impostas para a concessão de liberdade provisória, os demais réus poderão recorrer da sentença em liberdade. Ao expor em diversos trechos da sentença de condenação a extravagância ostentada pelos membros da cúpula da organização no uso do dinheiro desviado dos cofres públicos, a Justiça destaca 2 situações em especial, reveladas durante as investigações, que demonstram, na prática, tal comportamento. Em uma delas, o médico e empresário Mohamed Mustafa, apontado pelo Ministério Público como principal articulador da organização criminosa, conta por telefone que distribuiu aleatoriamente 100 mil reais na rua, em pacote de R$1.000 durante o Natal de 2015. Na outra, o médico narra os gastos bilionários que tem para sustentar seus familiares e com bens de alto valor, como apartamentos, lancha e automóveis de luxo. Além da condenação por organização criminosa, os réus Rodrigo Aroli, Dilson de Jesus e Pauline Campos também foram condenados por obstrução de investigação, já que omitiram informações ou deram declarações falsas para atrapalhar as investigações da Controladoria Geral da União. A Justiça definiu a pena de Aroli em 8 anos de prisão e pagamento. A de Dilson, 5 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. Já Paulinha foi condenada a 9 anos e 4 meses de prisão. Polícia. O corpo do adolescente Elias Emanuel Alves de Aquino, de 15 anos, foi encontrado enterrado na tarde de ontem em uma área de mata próximo ao balneário do Velhinho, na Invasão Monte Oreb, na Lagoa Azul. Um dos suspeitos de participar do crime esteve no local e indicou o exato local onde o corpo estava enterrado. Elias estava enterrado, decapitado, e o corpo apresentava sinais de tortura com vários golpes de faca. A suspeita inicial, de acordo com a polícia, é que o adolescente foi executado pelo Tribunal do Crime de uma facção de Manaus. Segundo informações da polícia, o adolescente estava desaparecido desde o dia 8 de fevereiro deste ano, após ter sido levado por 3 homens da casa onde estava. Um dos suspeitos de participar do crime, que não teve o nome divulgado, foi preso e indicou o local exato de onde o corpo estava.
Ainda segundo o homem, o adolescente foi enterrado na última quarta-feira. Um homem identificado por Antônio Silva Lima, de 48 anos, morador de rua, morreu após ser atacado a facadas enquanto dormia na calçada da Igreja Matriz Nossa Senhora de Nazaré, lá em Manacapuru. O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira. O autor do homicídio, identificado como Rafael Magalhães Falcão, de 18 anos, foi preso e confessou o crime. O suspeito alegou na delegacia que esfaqueou o morador de rua após brigar com a namorada e ter um ataque de fúria. Grande coisa. A vítima foi atingida com golpes nas costas e pescoço. O delegado Antônio Rodrigues, titular da Delegacia Interativa de Polícia de Manacapuru, informou que outros moradores que dormiam na praça também correram risco de vida. 6h19. O que mais aconteceu na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo, ouvintes do Jornal da Manhã. Noite e madrugada muito tranquila na cidade, graças ao grande trabalho da polícia. Coronel Ayrton Norte e sua tropa da Polícia Militar. O comandante-geral da Polícia Militar esteve nas ruas e comandou pessoalmente o patrulhamento e as blitz realizadas na cidade. O resultado disso, Paulo Guerra, é que poucas ocorrências no pronto-socorro 28 de agosto, no João Lúcio e também no pronto-socorro Platão Araújo. Para se ter uma ideia da tranquilidade de ontem para hoje, uma movimentação foi bem tranquila no 28, com apenas 2 atendimentos, um por agressão, outro por acidente de trânsito. Ainda também foi somado, Paulo Guerra, em entrevista coletiva, aquilo que nós já dizíamos ontem no Jornal da Manhã, já nos antecipávamos. E ontem, com os números da Secretaria de Segurança, foi constatado que o carnaval desse ano foi o mais tranquilo dos últimos anos na cidade. Um carnaval tranquilo, com poucas mortes, com poucas agressões. Houveram sim algumas agressões, alguns exageros, entretanto foi com o menor número dos últimos anos na cidade. Pronto, socorro, João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade registrou uma pessoa que deu entrada vítima de agressão física, pegou pauladas pelo corpo, pegou muita peia, ele apanhou, e apanhou muito, Paulo Guerra, depois de ter mexido com uma senhora, né? Uma senhora de 60 anos de idade. Rapaz, ele passava e foi comigo a parada, tô assim, tô querendo. Rapaz, aí ele ficava falando lá pra essa senhora que passava, daí chegou o marido, chegou os filhos, rapaz, deram-lhe uma pisa nesse tarado que deu entrada no pronto-socorro e depois, posteriormente, foi liberado. Mas foi uma peia daquelas mesmo. Ele mereceu essa peia que levou na área da zona leste de Manaus. Uma mulher de 28 anos foi presa durante o carnaval. Isso aconteceu lá no município de Maués. Ela feriu, Paulo Guerra, facadas. Ela feriu a sua rival. Ela viu, né, que o marido dela estava ali dando confiança para a mulher dando confiança para ele. Daí ela armou-se com uma faca e deu-lhe uma verdadeira peixeirada na barriga da outra mulher. Tem muita mulher aí, muitas intrusas do amor, que mesmo o camarada estando ali com a sua companheira, elas ficam ali dando uma piscada, não sei o quê, só para colocar os pobres maridos em precipício. Rapaz, como isso vem acontecendo na cidade. Você, meu amigo, homem casado, todo cuidado é pouco com as intrusas do amor. Elas estão prontas para terminar o casamento de qualquer pessoa. Todo cuidado é pouco. É por isso que hoje eu sou um homem casto. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ontem, a Rádio Difusora já informaram em absoluta primeira mão. O garotinho Valdir Correia estava comandando o primeiro lugar em audiência na cidade. Isso já não é nenhuma novidade, mas chegava a informação no programa do Valdir que o motorista de ônibus da linha 652 estava sendo assaltado. Um bandido armado com uma faca estava assaltando o motorista. Daí os demais motoristas, os outros colegas dele reagiram e conseguiram prender o bandido, que logo depois foi entregue à polícia. Isso aconteceu dentro do Terminal 4 na manhã de ontem. Deu ruim para bandidos.
um de 19 e outro de 14 anos de idade. Um bandidão de 19 anos e um adolescente infrator, desgraçado bandido também, estava assaltando um motorista de aplicativo. Eles estavam com uma arma de brinquedo. O motorista percebeu que a arma não era verdadeira e resolveu correr do carro, abandonou o veículo. Daí populares pegaram e prenderam os dois ordinários, os dois safados, os dois bandidos, que um já foi para a delegacia do menor infrator e o outro deverá passar por audiência de custódia. Pronto, socorro, Platão Araújo! No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Houve uma briga entre dois vendedores ambulantes nas proximidades da Feira do Produtor. Paulo Guerra, o vendedor de banana frita, com o vendedor de tapioca doce, aquela de coco. Rapaz, se desentenderam por causa do ponto. Foi briga, foi porrada, tabuleiro jogado no chão, banana frita espalhada, a bacia do rapaz da banana foi amassada, o tabuleiro da tapioca foi quebrado, a briga, o negócio foi feio. Logo a turma do Deixa Disso apartou a briga lá, né? Apartou e impediu que algo de pior acontecesse. Mas o vendedor de banana deu ruim para ele. Ele pegou o golpe de tabuleiro na cabeça e acabou tendo que ser levado ao pronto-socorro, onde levou 4 pontos na região do supercílio. Briga por causa de ponto de venda ali próximo ao T4, o negócio não foi fácil. A porrada cantou, o tabuleiro e a bacia foram perdidos. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. E atenção, conforme a Rádio Difusora do Amazonas já noticiou, com riqueza de detalhes, sobre o assalto ocorrido ontem pela manhã. Naquela ocasião, o Jornal da Manhã trazia informação em absoluta primeira mão de que havia um assalto na Avenida Max Teixeira. Logo depois, Paulo Guerra chegava a informação no programa do Valdir Correia que o ladrão, que o bandido, que o assaltante foi assassinado no meio da rua. Levou facada no pescoço e também pedrada na cabeça. O bandido, o Josimar foi assassinado com pedradas na cabeça. Foram vários golpes e acabou tirando a vida do Josimar, o assaltante de ônibus aí da Josimar Lucas dos Santos. Atenção, Josimar Lucas dos Santos era o nome do bandido que partiu dessa para pior. A Rádio Difusora também no Jornal da Manhã já divulgou agora há pouco com o Paulo Guerra, com riqueza de detalhes, que morreu. O passarinho da morte levou o Elias Emanuel. Elias Emanuel foi morto, foi decapitado, teve a cabeça arrancada. O Elias Emanuel partiu dessa para pior. Trata-se de um menor de idade, Elias Emanuel, de apenas 15 anos de idade, foi decapitado depois de ser julgado possivelmente no Tribunal do Crime. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na comunidade Monte Oreb, na invasão Monte Oreb. Foi o resgate do corpo, né? A remoção do corpo foi de maneira muito triste, já que o rapaz, o Elias Emanuel, tinha apenas 15 anos de idade, estava enterrado, né, em uma área de mata lá na invasão Monte Oreb, um dos locais mais violentos da cidade. A polícia acredita que ele tenha sido torturado com vários golpes de faca pelo corpo e teve a cabeça decapitada. Ou seja, arrancaram a cabeça do jovem de apenas 15 anos, separaram a cabeça do corpo. O rapaz estava desaparecido desde o dia 8 de fevereiro, após ter sido levado de casa de sua tia por 3 homens. Os homens entraram na casa e levaram o rapaz. Isso é comum ali na área do Viver Melhor e da comunidade Monte Oreb. É muito triste dizer que tem milícia, que a população passa por muita dificuldade na mão de bandidos ali na área do Viver Melhor e comunidade Monte Oreb. O Instituto
Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte. O passarinho da morte levou dessa para pior o Elias Emanuel e o Josimar. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 5.206 acumulou. As dezenas sorteadas foram 02, 03, 32 49 e 59. Repetindo os números da quina: 02, 03, 32 49 e 59. A quadra saiu para 46 apostas, cada uma vai receber R$9.945,95. O Terno teve 4.440 apostas ganhadoras com premiação individual de R$154,95. Os wins de número, aqueles que fizeram o Duque, 2 números apenas, foram 120.912. Cada um recebe esta magnífica importância de R$3,12, direto na poupança. 2 apostas acertaram as 6 dezenas do concurso 2.237 da Mega Sena e vão dividir um prêmio de R$200 milhões. É a primeira vez que a Mega tem um vencedor em 2020. Um dos acertadores fez a aposta em Rio Branco do Acre e o outro lá em Fortaleza. Os números acertados, os números sorteados ontem à noite foram estes: 11, 20, 27, 28, 53 e 60. Repetindo: 11, 20, 27, 28 53 e 60. Aqui na TV 263 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$44.509,85. A quadra teve 15.054 ganhadores, sendo que cada aposta receberá R$1.110,86. Um detalhe: bolão feito no centro de Rio Branco levou o prêmio de mais de 105 milhões da Mega Sena. A aposta foi feita na lotérica Mega Sorte e faturou R$105.826.358,87. Lá no Ceará, um grupo de 35 apostadores da capital cearense vai dividir também, porque foi um bolão, os R$105.825,358,87. R$105.826.358,87. O detalhe é que estes prêmios serão divididos com 45 pessoas. Todos foram de bolão. As dezenas sorteadas, repetindo, da Mega Sena: 11, 20, 27, 28, 53 e 60. O detalhe, Eduardo, é que 27 foi quarta-feira e 28 foi quinta. Os 2 dias. Quarta-feira, que normalmente acontece o sorteio foi realizado ontem, dia 28. 6h34 em Manaus. Esportes. Na segunda semifinal do Campeonato Amazonense de 2020, nesta quinta-feira, o Amazonas derrotou o Nacional por 4-2 para chegar à final do primeiro turno, apenas 9 meses após sua fundação. Agora enfrenta o Manaus na decisão do primeiro turno na Arena da Amazônia às 16h de domingo. Os outros jogos da quinta-feira, Copa do Brasil. São José 0, Chapecoense também 0. São José classificado. A Ponte Preta empatou com Vila Nova em 0-0, mas na cobrança de pênaltis deu Ponte Preta. Libertadores da América, Guarani do Paraguai 2, Palestino 1. Guarani classificado. Copa Sul-Americana. Plaza Colônia 3, Zamora 0. Plaza classificado. Audax Italiano 3, Cusco 0. Audax classificado. Fortaleza 2, Independiente 1, Independiente classificado. Copa do Nordeste. Vitória 2, CRB 1, Náutico 1, ABC também 1. E a CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro 2020. Vamos conferir a primeira rodada. Flamengo e Atlético Mineiro. Botafogo e Bahia. Palmeiras e Vasco. Santos e Red Bull Bragantino. Corinthians e Atlético de Goiás. Grêmio e Fluminense. Sport e Ceará. Curitiba e Internacional. Fortaleza e Atlético Paranaense. Goiás e São Paulo. Apenas fazendo uma retificação aqui sobre as datas. 28 é hoje e ontem 27, quinta-feira. Vão nas datas que saíram da Mega Sena, que sorteou as dezenas 11, 20, 27, 28, 53 e 60.
Últimas notícias. Em mais um dia de tensão por causa do impacto do novo coronavírus sobre a economia, o mercado financeiro voltou a registrar turbulências. Em alta pela 7ª sessão seguida, o dólar voltou a fechar no maior valor nominal desde a criação do real. Nesta quinta-feira, o valor do dólar comercial encerrou a sessão vendido a 4,475, com alta de 0,031% ou mais 0,7%. O euro comercial fechou o dia vendido a R$4,924 com alta de 1,63%. No mercado de ações, a bolsa voltou a enfrentar mais um dia de queda. O índice Bovespa da B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou aos 102.983 pontos, com recuo de 2,59%. As bolsas de Nova York fecharam em forte queda nesta quinta-feira, com uma fuga em massa dos ativos de risco com avanço do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde, OMS, falou sobre a possibilidade de uma pandemia e os principais índices acionários entraram em território de correção, registrando quedas superiores a 10% desde seu último pico. Foi o 6º dia consecutivo de quedas nos mercados internacionais. O índice Dow Jones fechou em queda de 4,42% em 25.766,64 pontos. E o Standard & Poor's 500 teve baixa de 4,42% a 2.978,76 pontos. O Nasdaq recuou 4,61 a 8.556,48 pontos. No horário de fechamento das bolsas, o índice VIX, o indicativo da volatilidade medidor do medo, subia 35,96% a 37,47 pontos. Principal indicador de criação de empregos com carteira assinada, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, passará a ser divulgado com 2 meses de defasagem, anunciou ontem a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Com uma mudança, os dados de janeiro só serão conhecidos na segunda quinzena de março. Em nova audiência realizada nesta quinta-feira no Tribunal Superior do Trabalho, imediada pelo ministro Ives Gandra, representantes da Federação Única dos Petroleiros e do Sindiquímica do Paraná receberam da Petrobras novas propostas para os 1.000 trabalhadores da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná, cujas demissões estão suspensas até 6 de março por decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª região. A empresa não aceitou realocar os petroleiros em outras unidades do sistema Petrobras, como proposto pela FUP e pela Sindiquímica do Paraná, mas ampliou as vantagens rescisórias a serem dadas aos trabalhadores. Por isso, a partir da próxima segunda-feira, 2/3 a FUP e o dia 2/3, a FUP e os sindicatos afiliados vão se reunir para decidir se aceitam ou não as propostas feitas pela diretoria da Petrobras. Mortes em estradas federais no Carnaval de 2020 sobem 8%, diz Polícia Rodoviária Federal. 91 pessoas perderam a vida durante o feriado entre 21 e 26 de fevereiro, contra 83 no mesmo período do ano passado. Polícia Rodoviária Federal disse que houve aumento nas infrações e gera um risco à letalidade, como a embriaguez. 35 dias depois de aceitar o convite de casamento com o governo do presidente Jair Bolsonaro, a atriz Regina Duarte tomará posse na Secretaria Especial da Cultura na próxima quarta-feira, dia 4, às 11 horas da manhã. A cerimônia, que será realizada no Salão Nobre do Palácio do Planalto, deverá contar com um público diversificado que passa por representantes da classe artística, diplomatas e líderes de diversos segmentos religiosos. O Papa Francisco está gripado e por isso não compareceu nesta quinta-feira ao tradicional rito penitencial com o clero da Diocese de Roma, que normalmente ocorre na Basílica de São João de Latrão. Segundo o diretor da sala de imprensa, Matteo Bruni, Francisco preferiu ficar em casa, na hospedaria Santa Marta, por estar indisposto, mas os outros compromissos estão sendo cumpridos regularmente. Nesta quinta-feira pela manhã, o Papa, mesmo gripado, presidiu a missa na capela da Casa Santa Marta e logo depois recebeu em audiência os membros do Movimento Católico Global pelo Clima. 6:43 em Manaus. Senado envia informações ao Supremo defendendo criação do juiz de garantias. Liminar decisão provisória suspendeu criação desse tipo de juiz, prevista no projeto anticrime aprovado pelo Congresso Nacional. O Supremo tem audiências públicas marcadas para discutir o caso. O Senado também afirmou que, se o plenário do Supremo referendar a liminar concedida por Fux, haverá uma inconstitucional interferência nas atribuições do Poder Legislativo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem, durante a sua live mensal no Facebook,
que não está estimulando protestos contra o Congresso Nacional e o Judiciário e pediu serenidade e responsabilidade. Ele refutou informações veiculadas nos últimos dias pela imprensa de que estaria apoiando atos previstos para o próximo dia 15 de março e que teriam, entre as pautas anunciadas, de acordo com as notícias, pedido de fechamento do Legislativo e do Supremo Tribunal Federal. Eu apelo a todo mundo: serenidade, patriotismo, responsabilidade e verdade. Nós podemos mudar o destino do Brasil. Não vou falar bem do meu governo. Você que julga na ponta da linha. Pode ter certeza que cada vez mais os chefes de poderes vão se ajustando, porque a nossa união são 4 homens. Quanto mais ajustados nós tivermos, nós juntos podemos fazer um Brasil melhor para 210 milhões de pessoas, afirmou. A alta comissária da Organização das Nações Unidas para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, criticou nesta quinta-feira o que chamou de ataques contra defensores de direitos humanos no Brasil. Em discurso em Genebra, na Suíça, a representante também alertou para retrocessos significativos nas políticas de proteção ambiental e de promoção do direito dos povos indígenas em território brasileiro. Ao menos 33 soldados turcos morreram nesta quinta-feira em um ataque aéreo na região de Idlib, no noroeste da Síria, atribuído ao regime em Damasco, informaram as autoridades turcas, que reagiram de forma imediata. Outros 36 militares feridos foram hospitalizados em Hatay, informou o governador desta província turca, na fronteira com a Síria, atribuindo o ataque ao regime de Damasco. Em resposta ao ataque, a Turquia bombardeou na madrugada de hoje posições do regime de Bashar al-Assad no noroeste da Síria. Em declaração publicada pela agência de notícias estatal Anatólia, o diretor de comunicação da presidência, Faridin Altun, pediu à comunidade internacional para assumir suas responsabilidades em Idlib. O governo da província de Hubei, epicentro do coronavírus 2019, o nCoV, informou nesta quinta-feira que foram confirmados 327 casos desde a quarta-feira, contabilizando mais de 79 mil casos na China. Mais 44 pessoas morreram devido à doença, totalizando 2.791 vítimas no país. Nos últimos 7 dias, 20 países confirmaram os primeiros casos da doença. E por causa da confirmação do primeiro caso do coronavírus no país e de um homem de São Paulo, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a campanha de vacinação contra a gripe. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, a campanha prevista para abril terá início no dia 23 de março. Para a campanha serão disponibilizadas 75 milhões de doses. Antecipamos em 23 dias a data prevista original para essa campanha, disse o ministro. A campanha vai privilegiar gestantes puérperas, crianças de até 6 anos de idade, idosos e possivelmente, acrescentou o ministro, outros grupos de pessoas que trabalham na área de segurança e população carcerária. A vacina contra a gripe não previne o coronavírus. Mas, segundo o ministro, ela será importante para combater os demais vírus associados a outros tipos de gripes e diminuir a dificuldade dos profissionais de saúde na hora de identificar corretamente o tipo de vírus que está provocando os sintomas no paciente. Após cerca de 24 horas da confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o número de pessoas oficialmente tratadas como suspeitas de ter o vírus no país é de 132, segundo o secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabado. O Ministério da Saúde projeta 300 casos. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que pode ser que ele cancele a viagem que faria à Itália devido ao surto de coronavírus no país europeu. A chefe da Organização Mundial de Saúde no Brasil, Socorro Gross, afirmou em entrevista nesta quinta-feira que não há motivo para pânico em relação ao novo coronavírus. Socorro Gross tem participado das reuniões do Ministério da Saúde e da elaboração de medidas de monitoramento da disseminação da Covid-19, a doença provocada pelo vírus. De acordo com o chefe da Organização Mundial de Saúde no Brasil, a organização declarou alerta máximo de emergência de saúde pública de interesse internacional, mas ainda não há uma pandemia declarada, mesmo que o Covid-19 tenha sido registrada em vários continentes. A chefe da OMS também afirmou que no mês que vem a organização avisará os guias clínicos, ou seja, as práticas de saúde em várias áreas, para saber se é preciso ajustar protocolos com bebês, grávidas, idosos e pessoas internadas, por exemplo. A revisão é um protocolo em casos como o do coronavírus. Os principais jornais do país chegam às bancas hoje com estes destaques de capa. A Folha de São Paulo.
Coronavírus faz o Ministério da Saúde antecipar a vacinação contra a gripe. O estado de São Paulo. Homem suspeito de ter coronavírus deixa o Hospital de São Paulo antes do segundo exame. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Militar da FAB dá entrada no Hospital das Forças Armadas suspeito de infecção por coronavírus. Valor econômico. Dólar atinge novo recorde nominal e fecha em R$4,47. E Bovespa tem novo tombo afetado pelo coronavírus. Estado de Minas. A apreensão chega a passageiros no aeroporto de Confins que já usam máscara de proteção. Jornal do Comércio no Recife. Sobe para 5 o número de casos suspeitos de coronavírus em Pernambuco. Fortaleza Diário do Nordeste. 7 cidades do Rio Grande do Sul têm casos suspeitos de coronavírus, diz governo estadual. Edições impressas locais que chegam à nossa redação, o Diário do Amazonas. Justiça Federal condena 11 da Maus Caminhos. A crítica. Coronavírus, epidemia avança, FVS monitora 2 pessoas em Manaus. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Valdino Castro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45.